Me fizeram uma das perguntas lá no meu Instagram: o que é o despertar? Bom, eu vou tentar explicar aqui com palavras. O despertar, o que seria esse despertar? Ela falou assim: o despertar, mas eu vejo que as coisas às vezes só tá piorando na minha vida. Calma, relaxa, respira, vamos juntas aqui. O que seria esse despertar? Eu sei que todo mundo tem que passar pelo despertar. Porque senão, se eu não quiser passar pelo despertar, bom, existe dor e sofrimento neste mundo. E dor e sofrimento é justamente também por causa do não despertar, do não querer resolver aquilo que vai levar você à transformação, ao alívio, tá? E todos nós passamos. Em algum momento da vida a gente vai passar. Eu não sei se você passou por isso. Lá atrás, eu vou falar sobre mim também. Lá atrás, eu iniciei meu processo do despertar com uma pergunta: será que a vida é só isso? Porque que nem ali, né, falando que vocês sabem como é que começou lá com a Giovana, e eu me sentia, tinha vários sentimentos que eu sei que para você vem, sabe, angústia, medo, tristeza, que a gente não sabe denominar. Aí vem todas aquelas incertezas também, vem briga no relacionamento, aí você olha para tudo isso e fala assim, mas será que a vida é só isso? Se você não fez essa pergunta, então se faça essa pergunta. Será que a vida é só isso? Será que a gente veio para este mundo só para pagar boleto? Nossa, essa era a minha grande. Sabe, eu sou um pouco daquelas. Eu faço às vezes umas filosofias comigo mesmo, com o meu pensamento, eu vou buscando, querer entender. Porque eu achava assim: olha, não pode ser só isso. Meu Deus do céu, a gente vive nesse planeta para comprar, gastar. O que na verdade a gente veio fazer nesse raio desse planeta? Essa era a grande da minha filosofia, depois que eu queria compreender essas dores que eu estava vivendo. E assim eu comecei nesse mergulho do despertar, para compreender. Se você não fez essa pergunta, se faz. Porque despertar tem pessoas que pensam que você não vai ficar iluminado, não é ser só positivo, é viver na paz e amor. Despertar é sair do modo automático. Porque a gente vem ao longo da vida, na fase adulta, digamos ali, vivendo no modo piloto. Tem um livro que eu quero que desperta ainda mais essa curiosidade. Tem um livro que se chama assim, A Jornada da Heroína. E a Jornada da Heroína, ela me ensinou ali a despertar, a compreender. A Maura Murdock, ela fez essa jornada. Então, todos nós deveríamos passar por essa jornada. O problema é que dentro dessa jornada que a Maura ali, ela foi mapeando, deixa eu ver aqui se eu vou dizendo aqui para você. Ela foi mapeando ali, a gente para e não completa essa jornada. Existe também a jornada do herói. Não sei se você já. Essa jornada do herói ela é muito antiga, mas muito antiga, muito. E aí a Maura ela veio para bater nessa jornada do herói, porque as mulheres estavam querendo fazer a jornada do herói, mas a gente é feminina, a gente é mulher, a gente tem uma mente diferente do homem, a gente tem comportamento, sentimento diferente, a gente tem uma estrutura diferente, a gente lida com o emocional diferente, então a gente é totalmente diferente. E a Maura, ela bateu na jornada do herói, dizendo, não está certo isso daí. Igual, se você não faz essa pergunta, se faça, pelo amor de Deus. E desperta logo isso aí. Eu fiz a pergunta, será que a vida é só isso? Será que a gente veio só para pagar boleto? Eu vou falar, não, não viemos para este mundo. Viemos para este mundo para despertar, para trabalhar o autoconhecimento. Viemos para este mundo para sair daqui e deixar um mundo mais leve, mais tranquilo. Mas vamos lá. Aí a jornada da Maura é assim, a jornada começa com a separação do feminino, que é justamente isso que acontece. A gente se separa do nosso feminino. Grande parte das mulheres separa deste feminino. Sim, nos separamos, muitas vezes. Mulheres que não querem sentir o emocional, mulheres guerreiras, independentes. Tem toda uma trajetória, toda uma questão ali. Não só de pai, de mãe, mas de religião, que faz a mulher separar do feminino, que é também crenças da sociedade, tudo mais. Aí tem o próximo, ela vai falando, vai construindo as narrativas. Identificação com o masculino. Com o masculino, né, pensa aí, com o homem e tudo mais. E a Maura ela vai construindo essa nova narrativa. Porque a mulher, ela olha para a mãe, ela olha para o pai de forma diferente, ela olha para o trabalho de forma diferente, ela olha
para as questões da vida de uma forma diferente. Aí depois o caminho de provas, encontros com ogros e dragões e tudo mais. Aí ela fala assim, a dádiva ilusória do sucesso. Aqui eu me fiz uma pergunta. Aqui é o que todo mundo faz, que é o que a gente faz aqui nessa sociedade, né? Que a sociedade, vamos dizer assim, que é uma matrix, que ela faz com que a gente pense todo mundo igual, que é o quê? Busca pela ilusão do sucesso. Qual é a ilusão do sucesso? Não, mas quando você tiver o marido, você vai ser feliz. Não, quando você tiver um carro, quando você tiver uma casa, quando você tiver os filhos, você vai ser feliz. A dádiva da ilusão do sucesso. Aí a mulher batalha a vida toda para conseguir. Aí mulheres deixam de realizar o grande desejo da alma dela, que é ser mãe, porque elas disseram para ela que ela só tem que primeiro buscar o sucesso, para depois buscar a realização. Gente, a gente cai numas armadilhas da vida porque a gente não tem conhecimento, consciência. Aí depois vem o despertar para os sentimentos da espiritualidade, da morte. O que ela fala em morte? Porque o velho eu tem que morrer, senão não consegue surgir a deusa. Aí você precisa ir para dentro da iniciação da deusa, que é aqui que a cliente perguntou, né? Ô, Michele, o despertar, mas eu só tô piorando. A gente tem que descer para Deus. E quando desce para Deus, amada, dói. Dói. E dói. Eu sei que dói. Porque é nisso você vai perceber que você passou uma vida toda enganada, uma vida toda vivendo numa ilusão que a sociedade te contou, que os teus pais te contaram, que a igreja te contou, e isso dói. Isso dói. E por que acontece o desconforto ali? Que nem porque você está mexendo em toda uma estrutura que antes você acreditava. Imagina assim, ó, isso daqui é uma ponte, ela está se ruindo, por isso que dói, porque no fundo você está resistindo à dor, mas tem que deixar ir, porque é isso que dói, porque a gente está resistindo. Como assim? Eu passei uma vida toda achando que meu pai, nossa, que eu tinha que fazer meu trabalho por causa do meu pai, que eu tinha que agradar meu pai, nossa, eu estava achando que eu tinha que ficar nesse casamento por causa da religião. Várias questões que as mulheres vão lá quebrando. E quando quebra essa estrutura que no fundo a gente criou, dói. Porque daí vem padrões muito antigos que estavam organizados dentro de você, crenças, pensamentos, sentimentos, por isso que dói esses registros. Dói tornar consciente aquilo que o seu inconsciente tá pegando para ele e você diz assim: "Ah, é meu destino, não é karma, é programação". E o despertar ele vem para você enfrentar essa programação, dizer: "Eu não aceito o que a igreja está falando, eu não aceito o que meu pai está falando, eu não aceito o que a sociedade está falando aqui. Não é isso que eu quero viver". Isso é o despertar. O despertar, ele parte de você tornar consciente essas questões automáticas que faziam você viver no automático ali. Sabe? A gente está vivendo nesse piloto automático da vida. A gente não é robozinho. A gente veio para cá para despertar, para desprogramar essas questões, essa essa matrix aqui que faz com que você viva. Aqui a Maura entendeu que existe uma jornada que você tem que passar. Essa jornada é o despertar, mas aqui não diz assim, ó, essa jornada, quando você despertar, vai ser tudo flores e maravilhoso. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma historinha, fecha os olhos. Eu quero que vamos contar uma história. Vamos contar a história aqui da Branca de Neve. A Branca de Neve, primeiro ela tem o quê? O conflito com a dor, o conflito com a madrasta e tudo mais. Então daí ela, Branca de Neve, vai para a floresta, ela tem toda uma trajetória, ela passa uns perrengues lá na floresta, é ou não é? Para depois ela ter o quê? A glória de casar, a glória de ser feliz. A sua jornada é igualzinha. É isso que a gente veio fazer aqui, é isso que eu descobri. E isso dói. Ninguém falou que quando você for para a sua floresta interior, não vai doer. Por que vai doer? Porque você vai confrontar
No fundo, tudo que você acreditou. Ah, meu Deus! O que a minha mamãe falou, então não é verdade. Ai, meu Deus, o que meu papai. Ai, meu Deus, o que a sociedade. Ai, meu Deus, a religião. E eu acreditei que eu ia pagar no mármore do inferno. E não sei o que, blá, blá, blá. Aí a Maura vai falando que a mulher ela precisa ter todos os outros encontros. Quando ela vai descer para Deus, ela se depara com a dor, tá? Por isso que dói, ó. Porque existe registro nessa dor. Existe aquela, nossa, eu mesmo me detestei ali, porque eu vi que a sociedade estava nos enganando. Para você ser feliz, você vai ter que ter um iPhone 20, 50 para ser feliz. Para você ser feliz, a sua casa tem que estar impecável, porque se a sua casa não estiver impecável, você não foi uma boa mãe, porque você não foi uma boa esposa, porque não sei o que, bibibi. Isso entra dentro da sua mente e você se culpa. Meu Deus, a minha casa está bagunçada, eu não sou uma boa mãe. Meu Deus, meu filho não come cenoura, eu sou uma péssima mãe. Porque vem influências dessa matrix que faz com que a gente reviva medo, culpa e injustiça. Vamos fazer assim. Aí você vem anos e anos com esse padrão. Ai, a sociedade diz que para mim ser feliz, e eu vejo a minha mamãe também fazendo isso, que para mim ser feliz eu tenho que ter um casamento perfeito, a Cinderela e tudo mais. Mas daí você entende que você casou com um sapo. Aí você destrói esse sapo, esse casamento, e pega e vai para outro. E você casa com outro sapo. Porque no fundo, despertar é isso, de você entender que é você que está buscando o sapo. Então para de buscar sapo, porque tem dores emocionais que você faz buscar esse sapo. Tem dores emocionais que faz você sentir vazio. Quer ver mulheres que têm esse problema de comer demais? É uma fuga de alguma emoção, gastar demais. Tem mulheres que fazem assim, quantos pares de sapato você tem? Michelle, eu tratei uma mulher que ela tinha, eu tenho no meu guarda-roupa roupas que eu nem tirei a etiqueta, Michelle. Eu nem tirei a etiqueta. Sabe por quê? Porque é só a sensação de enganação do alívio emocional. Tem dores muito mais profundas, mas a sociedade diz que isso vai aliviar sua dor, que isso te engana, mas não engana, não finge. Você pode fingir, mas a dor ela permanece. O despertar é para de fingir, olha para dentro. Por isso que a Maura fala assim: a iniciação é a descida para Deus, é você entender que dentro de você tem uma deusa esperando para despertar. Só que essa deusa só pode despertar quando você compreende os padrões, as dores, as crenças, as suas percepções, que você compreendeu a vida e a vida está toda errada, digamos ali. A vida está toda errada porque a sua percepção está errada sobre essa realidade. Por isso que a vida está errada. Aí você quer enquadrar a vida nessas percepções erradas. E daí você vê assim, mas meu Deus, não encaixa aqui, não encaixa, não estou sendo feliz, não encaixa, não encaixa. Mas a vida está falando assim, o despertar é isso. A vida não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Aí você percebe, nossa, mas eu mudei. Aí você consegue encaixar aqui certinho com a vida. Aí a Maura vai falando isso. Daí a mulher ela vai se reconexão com o seu feminino, se reconecta com o feminino da mãe, com o masculino do pai. E ela faz toda essa integração, ela vai se olhando, vai olhando as sombras, vai olhando as dores, até que ela tem o quê? O desejo. Até que ela tenha a conquista. Yes, a conquista. É por isso que antes do o despertar, por isso que piora, que a gente tem essa sensação de piora. É porque, no fundo, antes você vivia no piloto, você nem se dava conta. Mas aquilo ali você já vivia. Só que agora você está dizendo, eu não quero mais isso. Só que a gente resiste com a mudança. Por isso que piora. Então é soltar. O nosso papel é soltar. É soltar. E deixar aqui de viver essa programação para viver a deusa. Para que você conquiste aquilo que você quer, você precisa passar sempre por essa morte para renascer. O Contos, eles falam muito disso, né? Primeiro eu tenho lá todos os desafios, esses desafios eu encontro os aliados. A vida é assim, eu vou lá e encontro os aliados. Quem é o seu aliado agora? Antes o seu aliado era o aliado que te levava lá para o fundo. Antes o seu aliado era
digamos ali, né? A Netflix, que ficava lá rodando, assim, antes os seus aliados eram o Instagram, que você ficava lá, a comida, todas essas enganações. Esses eram os seus aliados, que faziam você fugir. Agora, quais são os seus aliados? Ó, seus aliados é você buscar terapeuta, você buscar a técnica, você buscar. Isso vão ser os seus aliados para sua conquista. Porque os seus aliados aqui vão dizer muito daquilo que você vai conquistar. Os seus aliados, ó, o que eu disse, os seus aliados vão dizer muito o que você vai conquistar. Aí tem mulheres que não querem trabalhar nas terapias. Olha, eu trabalho, desde que eu entendi isso, eu trabalho mais de 10 anos e todos os anos eu faço terapia, todos os anos eu faço coisas para curar minha criança, todos os anos eu faço para me compreender, entender o que está nesse, eu gosto de chamar assim, campo emocional inconsciente, porque tem muita coisa, né? Mas assim, o que a Maura disse também? Que a gente precisa passar por essa jornada. E todas as vezes que existe uma dor, você tem que passar por essa jornada. Tem mulheres que pensam assim, nossa, eu cheguei lá na minha conquista e deu. Então, a vida poderia acabar, morri, deu? Não, amada. E faz de novo. Porque vai vir um novo sonho. Ai, agora eu quero conquistar algo. Porque se você não conquistou algo, é porque tem um bloqueio. Se tem um bloqueio, é porque tem crenças, pensamentos, percepções, tudo que fazem. Os seus aliados estão errados. Então você vai ter que ver. Porque esses aliados e a vida está te apresentando o resultado que você tem. E se você não tem o resultado que você quer, é porque você não passou pela jornada. E sempre precisa haver morte, vida. Eu preciso destruir algo em mim para algo novo surgir. Escutaram aqui? Eu preciso destruir algo em mim para algo novo surgir. Esse é o movimento da vida. Só que mulheres, elas pensam assim, eu vou passar pela jornada e acabou. O autoconhecimento é sempre morte, vida. Morte e vida. Os vídeos que eu percebo assim vamos contar ali o vídeo não é vídeo, os filmes, é sempre isso. Pode ver as narrativas dos filmes. Existe um problema, aí aquele problema lá, os heróis, eles vão lá e buscam aliados. E daqueles aliados lá, eles vão lá e guerreiam, vão lá guerrear, até que depois eles encontram a solução e da solução eles têm a vitória. A vida é assim mesmo. É assim. E é essa jornada que torna a vida tão interessante, porque a gente entende, para de acreditar no que a Matrix, no que o piloto automático está falando com você. A Matrix é esse piloto automático, você vive numa Matrix de ilusão assim. Por quê? Porque você acredita que o seu pai falou, que a sociedade falou. Então a gente fala assim, uma Matrix de ilusão. E ela te ilude, a televisão, a mídia te ilude para você viver nessa Matrix de ilusão. Porque se você fazer todo esse processo, eles entendem que não precisa mais deles. Aí você vai parar de gastar e é isso que eles não querem. É isso que eles não querem. Entende? Então, o que eu preciso fazer? Despertar. O despertar da consciência vem, às vezes vem com muita dor ali, mas a gente só encontra a nossa verdadeira jornada. Muitas vezes é isso. Olha lá, olha os filmes que nem da Marvel. Eu adoro os filmes da Marvel. Da Diana, do Homem de Ferro. É sempre uma dor, aí vai lá e encontra os aliados. Agora eu te pergunto, quem será os seus aliados no seu despertar? Isso vai tornar, se você vai conquistar, vai conseguir passar por toda a jornada ou não. Porque foi quando eu entendi, antigamente eu ficava só presa no sucesso ilusório. Eu passei anos e anos e anos e anos me enganando assim que nem você. Mas daí quando a Giovana nasceu, graças a Deus nasceu o meu despertar. Graças a Deus nasceu um desconforto dentro de mim, que é o que acontece com muitas mulheres. Existe o desconforto. E desse desconforto nasce o desejo. A pergunta que você vai fazer, a pergunta de $1 milhão. Vamos falar em dólar, né? $1 milhão. O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Eu vim pagar boleto? Eu vim simplesmente adquirir coisa que eu nem vou levar para o outro mundo, lá para além?
Você nunca se fez a pergunta, então se faça. Essa pergunta é de US$ 1 milhão que vai fazer você despertar, sair da matrix do controle, que eles estão te controlando, controlando aonde que você vai gastar. Por quê? Porque você pegou eles como aliados. E como aliados, você vai ficar ali, naquele. Existe, deixa eu ver como é que é o nome. Eu agora vou, deixa eu procurar aqui, né? Agora eu me lembrei. Só um minuto. Que eu adoro essa história. Deixa eu ver. Se eu não. Eu conto outro dia aqui. Mas bem. Como é que se. Tá, eu não. Agora que não. Só não sei se é essa a história. Eu quero que você imagine assim. Imagina um rei. E esse rei lá, eu não sei se é Ulisses, se é Odisseia, agora eu não sei. Mas existia um rei, daí ele queria ali. Pegou todos os soldados dele para conhecer. Ele queria avançar, ele queria conhecer, vamos dizer assim. Eu quero conhecer o que tem mais nesse mundo. E ele foi. Daí, quando ele foi, eles encontraram uma ilha. E lá naquela ilha existia várias mulheres. E aquelas mulheres, digamos, elas eram, sabe aquelas sereias que encantavam os homens? No caso ali, elas encantavam os homens, elas davam a eles comida, elas davam a eles um reino ali para eles ficarem mulheres, tudo que eles desejavam ali. E eles passaram anos e anos ali. E elas dando comida. Então, aquela comida fazia com que eles vivessem naquele controle. A comida é, tá vendo? Eu tô te dando aqui, ó, comida, mulheres. Você tem um castelo lindo e maravilhoso. E aqueles homens ficaram anos e anos ali, naquele lugar. Até que teve um dia que um cara, um rapaz, ele parou de comer e ele disse: Meu Deus, a minha família, eu quero voltar. E falava lá com os companheiros: Vamos voltar, vamos voltar. A nossa família tá esperando pela gente. E ele foi tentando acordar todo mundo para ele sair daquele lugar. Assim a gente vive nessa ilusão. Oh, meu Deus, vai chegar um momento da vida que você tá ali se entupindo de coisas, vivendo nesse mundo de Matrix, né? Eu tô falando para vocês, comendo, abastecendo o que a narrativa fala, a televisão, a mídia, a sociedade, pai, mãe, todo mundo aqui nas suas orelhas. Aí você vai acordar e dizer assim: Meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? E agora? Meu Deus, e agora? E é isso que a gente tem que acordar. Aí ele percebeu que ele tinha que sair dali, mas aí ele percebeu que ele tinha ficado ali muito tempo comendo. E é essa busca pela identidade, e é essa nossa busca diária de sair dessa ilusão que vão nos fornecendo de narrativas que a gente vai acreditando, o que a igreja fala, o que a sociedade fala, o que o papai falou lá na infância, o que a mamãe falou, o que a vovó, e todo mundo. Você pegou essas narrativas e hoje você vive essa narrativa. E você vive essa ilusão, e ilusão do sucesso. Ilusão é uma ilusão. Igual esse conto que eu contei. E eu falei para você, a pergunta de 1 milhão é a mesma coisa. Você tem que parar de alimentar o sistema que eu estou te perguntando. Faça a pergunta: o que eu vim fazer aqui? Saia deste controle. Você veio despertar. Você veio desprogramar tudo isso. Leia este livro que vai ser boom na sua cabeça, vai explodir a sua cabeça. Leia esse livro. Se você também que já quer começar o seu despertar e buscar olhar para todas essas programações, vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias, já começa ali buscar qual será o seu ponto de partida. Constelação, familiar, prêmio, sessão emocentizar ou jornada da liberdade emocional. Já começa o seu despertar. Para que você não chegue lá no final da vida e você te fala assim: Meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Olha lá, não fez nada.
Você não buscou a sua nova identidade, você não buscou a sua felicidade, você não buscou o seu amor próprio, você não buscou nada. Você não passou por toda a jornada ali para buscar a sua redenção. Não, você está vivendo jornada de outras pessoas. Foi isso que a Maura entendeu. Na jornada do herói, a gente estava vivendo a ilusão da Matrix. Meu Deus, eu não sei o que é a Matrix. Busca aqui no YouTube mesmo o que é a Matrix e saia dessa Matrix. Matrix é a ilusão da mente. É a ilusão da mente.